A gente vê aí na passagem, né? Aqui muito foi dado, muito será pedido, e a gente fica até meio receoso, porque a gente já tem tanta informação, tem tanta coisa, né? A gente já sabe de tanta coisa, é, e ainda assim a gente recua, a gente volta para trás, a gente não faz. Então, talvez seja o caso da gente sempre relembrar essa ideia e sempre fazer uma análise. Eu acho muito importante a gente analisar dentro do nosso coraçãozinho, porque às vezes a gente deixa passar oportunidades valiosas no nosso dia a dia, não é? Às vezes um encontro familiar, a pessoa não vai num encontro familiar por alguma picuinha com alguém e deixa de ter contato com pessoas tão queridas e depois fica chateado porque às vezes no meio do caminho alguém vai embora, não volta mais, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente já tem a ideia cristã, a gente já tem a ideia espírita, e a ideia espírita é sempre no sentido da gente reconciliar-se, a gente trabalhar em prol de tudo, do melhor para todos, para tudo e para todos. Então a ideia espírita é essa. Agora é muito complicado, porque ele fala assim que quando a gente faz alguma coisa sem saber, tem um peso, né? Agora, quando a gente faz as coisas sabendo, tem outro peso. O chicote é mais forte, né? Porque a gente sabia que tinha que ser feito e não fez, né? Vamos imaginar, você tem um vazamento dentro de casa e você nem liga, né? Deixa aquilo lá e, e o vazamento fica lá vazando água lá dias e dias e dias, até que alguém, né, reclame ou faça alguma, apareça na conta, alguma coisa assim, né? Então a gente sabe que precisava combater, precisava arrumar, precisava ajudar aquela situação. Mas a gente deixa, então é muito complicado. Então a ideia, eu penso aqui, que nós precisamos sempre construir aquela ideia de fazer uma autoanálise, né? Do que nós estamos fazendo direitinho, se pode ser melhor. É uma autoanálise complicada, inclusive, de a gente, às vezes, até aceitar, né? Quem é de nós que quer dobrar o orgulho? Qual de nós que quer fazer alguma coisa contra o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade? É muito difícil, né? Então, tem aí o Evangelho para nos lembrar. E chega a hora mesmo que a gente precisa para se livrar, né, de certas situações complicadas, né? Então, quando a gente erra por não saber é uma coisa, agora errar sabendo, aí é complicado. Por isso que é importante. Uma vez perguntaram pro Chico, né, como é que ia ser a próxima encarnação dele e tal, né? Falou, eu queria vir num país assim, eu queria ser analfabeto, não queria nem aprender nem a ler nem a escrever, porque assim tô tranquilo, né? Então a pessoa não tem compromisso nenhum. Porque imagine, 400 obras, escreveu a vida inteira, em todos os sentidos, em toda a direção. E imagine a responsabilidade, não é? Dessas escritas, do cumprimento do que está escrito. É uma tarefa pesada. Aí você vê, às vezes, né? As pessoas, às vezes, sei lá, uma criança, por exemplo, ela faz alguma coisa errada, mas ela não sabe, ela não tem noção. É uma coisa, né? Agora, se a gente mesmo fazer aquela mesma coisa, né? Aí já é diferente o peso sobre nós, porque a gente sabe que aquilo não deve ser feito, né? Então o Chico falava assim, que não queria saber nem ler, nem escrever, que ele queria passar dar um tempo, né, com isso. E eu fico pensando realmente, não é, como é difícil quando a gente vai chegando na maturidade, a vida vai passando, a gente vai olhando para trás, não é? É muito difícil para a gente mesmo. Mas enfim, nós estamos aqui e nós temos condição, viu, gente? Só ter vontade. É só ter vontade que a gente pode ser uma pessoa melhor. A gente pode ser uma pessoa melhor em qualquer direção. De vez em quando tem vontade de dar um tiro, por exemplo, naqueles caras que passam o rodinho, né? Mas em vez de você botar um chumbo ali, você bota uma pratinha, dá uma moedinha, você economiza o chumbo e dá uma moeda no lugar, né? Então, mas às vezes a gente fica, né? Às vezes alterado com alguma coisa que alguém exige da gente, quer da gente, fala da gente. Mas aí é importante a gente relembrar isso, né? Quer dizer, vamos pensar, vamos passar por cima dessa ideia. Tem vontade de fazer alguma coisa errada contra alguém, vamos passar por cima dessa ideia, deixa isso para lá. Tem vontade de se vingar, vamos passar por cima dessa ideia, deixa isso para lá. Então, a gente precisa ser melhor.
Agora, a velocidade que nós vamos ser melhor vai depender de cada um de nós. É a mesma coisa de um emprego, de um trabalho que você realiza, né? Vamos empacotar as mensagens aqui, a velocidade disso aqui depende de cada um de nós. Se você persevera todos os dias um pouquinho, em poucos dias você resolve. Se você fica postergando, você leva um tempão para resolver. Se você quer fazer tudo num dia só, você também resolve, mas fica sobrecarregado. Então, é isso que nós precisamos ter noção. Se a gente conseguisse fazer um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, assim, uma coisinha pequena, né? Mas perseverando, sem parar, seria uma coisa. Acontece que normalmente a gente só vai querer fazer tudo no final, não é assim? Então quando a gente está lá na idade bem profunda, bem lá na frente, aí a gente quer fazer tudo, mas aí já não dá mais, o corpo não aguenta, tem um monte de problemas, né? Mas se a gente fizesse desde jovenzinho, alguma coisinha, pequena que fosse, né? Ao longo da encarnação já teria passado lá, sei lá, 700 meses, 800 meses... Todos os meses, todas as semanas, ó, cada ano tem 50 semanas, né? Você multiplica por 800, veja a quantidade que isso dá, né? Se fosse 1000, seriam 50 mil, né? 50 mil vezes você chegou a fazer uma coisinha pequenininha, mas você fez 50 mil vezes. Tinha uma senhora na federação que um dia foi reclamar com o mentor, mas vem aqui, só dá um passe só aqui, só isso e tal, né? O mentor falou assim, bom, e quanto tempo você está dando passe? Estou 10 anos. Bom, 10 anos são 500 semanas, né? Então, se você desse passe numa pessoa por semana, você já teria dado 500 passes. É alguma coisa, né? E um passe por semana não é nada, se a gente for pensar bem. Mas em 10 anos são 500. Em 20 anos são 1000. Aí você pega 2 pessoas, são 2000. 4 pessoas, são 4000. Então... é alguma coisa. Veja como a matemática é terrível, né? Porque ela vai revelando coisas que a gente não consegue a princípio observar, e ela vai revelando. Se você perseverar, né? Você vê, o Chico começou com um livro, 1932 sai o livrinho lá, Parnaso de Além Túmulo. Eu fico pensando 70, 80, 90, 100 anos atrás, 90 anos atrás, né? Uma pessoa editar um livro. Hoje a gente tem dificuldade para editar um livro. Não só de editar, de escrever um livro. Imagina 90 anos atrás. Tudo bem, você tem as ideias, escreve. Mas editar um negócio há 90 anos atrás, meu Deus do céu. Hoje você tem um livro aí, o Miguel tem coisas paradas aí que ele não conseguiu editar. No próprio século XXI, ele não conseguiu. Que tinha gráfica. Então vejam como que é, né, a perseverança. Aí sai um livro, depois sai outro. 400, 420, agora estão falando que está chegando quase em 500, porque tem livros que estavam parados lá, não tinham sido editados. Então você imagina 400 livros o camarada consegue editar? O que é isso? É a perseverança. Então, para a gente não levar muito açoite, como está falando aqui, muita chicotada, muita chinelada, muita cintada, né? Muita cintada nem chinelada, seria bom que a gente tomasse essa consciência. Vamos fazer uma coisinha por semana? Vamos começar com uma coisinha só? Vamos começar, né? Ou vamos continuar com essa coisinha até o fim da vida? Uma coisinha só, nada. Uma coisinha só. Vamos fazer isso? Porque pelo menos a gente vai ter um número para apresentar. Senão, a gente vai chegar lá, o que vai acontecer?